Bom dia, amigos e amigas telespectadores da TV Barueri. Está começando mais um programa Sua Voz com doutora Juricaba. Quero agradecer primeiramente a Deus, à TV Barueri, ao meu querido amigo Jonathan Randall e à minha família. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, que vai falar a respeito de um assunto muito interessante. Qual é o nome mesmo aqui, doutora? Inventário. Exatamente. Inventário judicial. Inventário, né? e partilha. Inventário e partilha. Pois é. Então é o seguinte, primeiro agora eu vou apresentar a nossa convidada. É a doutora Sheila, né? Cujo currículo não está aqui. Mas, boa noite. Bom dia, doutora Sheila. Bom dia. Bom dia, doutora Sheila. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra imensa estar aqui. Inclusive, a honra com uma é toda pessoa nossa da TV Barueri. Pode ter certeza, viu, doutora? Eu agradeço. A doutora Sheila é advogada, militante na nossa comarca aqui em Barueri, é pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, né? E estou cursando pós-graduação em Direito Imobiliário. Ah, que ótimo. Né? E é especialista nessa área de família. De família, né? Isso mesmo. Ótimo. Então, doutora, já apareceram aqui algumas perguntas, viu, dos nossos colegas advogados aí, né? Eu imagino. Parece até que eles querem sabatinar a nossa convidada, né? Não pode ser assim. As perguntas, porque eu nunca, na minha época de faculdade, esta aula eu faltei. Aliás, é verdade, o culpado é o doutor Osmar. Doutor Osmar, meu compadre, lá de Jandira, excelente advogado, trabalhista, que ele assinava por mim. E eu sempre faltei nessas aulas aí, né? Mas vamos lá, brincadeira à parte, né? É bom para a gente quebrar um pouco esse clima. Com certeza. A pergunta que mandaram aqui é a seguinte: o que é inventário? Bom, inventário é um procedimento, né? Que ele pode ser judicial ou extrajudicial, no qual se detalha os bens, direitos e obrigações do falecido. Então, quando há o óbito, é necessário se fazer o inventário para que haja a partilha de bens, direitos e obrigações, né? Quando a partilha, ela só vai se dar se tiver, de fato, bens, né? Sim. Mas existe o inventário negativo também. Caso não haja bens, mas haja dívidas, é também obrigatória a abertura do inventário. Tem que partilhar também as dívidas? Sim. Eita! Porque o espólio, na verdade, o espólio é a reunião, né, de Sim. bens, direitos e obrigações, né, do falecido. Então tá, tem mais um aqui. Atualmente, quais são as modalidades de inventário? Então eu até acabei respondendo isso antes, mas eu vou detalhar melhor. Então, hoje é possível fazer o inventário judicial ou extrajudicial, que é o inventário feito em cartório, né, como nós comumente conhecemos. Entretanto, em ambos os procedimentos é necessário o acompanhamento de advogado. Muitas pessoas não... Só em juízo ou em cartório? Em cartório também. É essa a dúvida de muitas pessoas, que imaginam que o inventário ele só é feito com acompanhamento de advogado judicial, mas não é verdade. O extrajudicial, que é o feito em cartório, também é necessário acompanhamento do advogado. O advogado ele é responsável pelo aconselhamento, pela verificação da partilha de bens, da distribuição dos bens, da declaração do TCMD. Então, é todo um procedimento que ele é observado, que ele é acompanhado pelo advogado.
E judicialmente sempre quando tem interesse de menores, né? Isso. Então, extrajudicial só é possível se fazer quando não há menor ou incapaz envolvido. Ah, Entendeu? Aí o restante, fora isso, só judicial. ok. Aqui tem outra. Qual o prazo para abertura da sucessão? Então, nós chamamos a abertura da sucessão a partir do momento do óbito, né? Quando ocorreu o óbito, conta-se a partir daí 2 meses ou 60 dias para abertura do inventário. É o prazo, né, para que seja aberto sem incidência de multa. Se ultrapassar esse prazo, há incidência de multa, né, multa de 20%. Ah, tá. Eu acho até que a senhora já respondeu aqui, em parte, essa questão aqui. O que é espólio? Então, o espólio é a reunião aí do patrimônio perfeito. do falecido. Inclusive o negativo, né? Então, são bens ativos e passivos, né, como é chamado. Então, é o patrimônio. Aí verifica se há dívidas, se há direitos, obrigações. Porque, em tese, nós imaginamos que os bens são só bens móveis e imóveis, mas nós temos que levar em consideração também outros bens que são considerados no patrimônio do falecido, né? Sim. Muitas vezes há ações, há consórcio, também obrigações às quais ele havia se obrigado antes, então tudo isso tem que ser mencionado. Ah, tá, ok. Aí fala quais são os documentos necessários? Então, essa é uma boa pergunta. Porque quando a pessoa procura um advogado, ela não tem exatamente uma noção do que é necessário. Por isso que o advogado tem que ter esse detalhamento para aconselhar e instruir quais são os documentos necessários. Primeiro, os documentos principais para a abertura do inventário, né, são os documentos pessoais, tanto do falecido quanto dos herdeiros, do cônjuge, certidão de óbito, que é imprescindível, os documentos do falecido, porque é uma curiosidade até, né, mas as pessoas imaginam que a pessoa faleceu e muitas vezes até acaba perdendo o documento do falecido quando demora muito para fazer inventário. É imprescindível que esses documentos sejam guardados, porque só é possível se fazer com documentos. Se perdeu, vai ter que extrair segunda via. E dá um trabalho danado. Muito trabalho. Né? Até uma curiosidade, assim, eu já tive que pedir um CPF de falecido. Que isso foi lá no início da carreira, eu nem sabia que isso era possível. Sim. Mas quando eu me dei conta, eu precisei tirar um CPF de uma falecida, que na verdade usava o CPF do marido. E isso é possível se fazer. Só que para evitar todo tipo de transtorno... É bom esclarecer isso daí. Para evitar esse tipo de transtorno, a gente precisa ter uma noção de quais os documentos. Então, os documentos pessoais são os imprescindíveis. Depois vem os documentos dos bens, né? Que aí são os documentos dos imóveis, que é a escritura, contrato de compra e venda, se não tiver escritura lavrada, né? Matrícula dos imóveis. Tem os documentos dos veículos e todos os outros bens, né? Que tiverem, extrato de conta bancária. Isso tudo é necessário. Embora assim, o extrato da conta bancária seja algo que eu ainda eu ainda tenho essa dificuldade de entender. Como é um documento exigido se você não consegue obtê-lo antes da nomeação do inventariante? Porque só consegue obter o extrato bancário o inventariante nomeado. Porque o banco ele não entrega. Não fornece antes. Não. Interessante. Aí, fora isso, tem outros documentos que são as certidões negativas, né? Todas elas devem ser extraídas do falecido. Sim. É a certidão negativa da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, estadual, né, e municipal. Perfeito. E a certidão de testamento, que é uma certidão importante, porque é a partir daí que se identifica
se há testamento, se não há, porque se houver vai ter que fazer a abertura de testamento. Essa certidão ela é obtida junto ao Colégio Notarial do Brasil, aqui em São Paulo. Sim. Aqui é possível, tanto em outros estados também, porque eu já obtive, né? Sim. Mas é possível se fazer também via internet. Aqui é online o pedido, se faz e demora em média aí uns 5 dias, 7 dias mais ou menos, para estar disponível, mas é um documento necessário. Ah, tá, ok. Aqui tem uma pergunta, eu não sei se... qual base de cálculo do imposto, qual é a base de cálculo do imposto, prazo para recolhimento do imposto? Ah, sim. Então, deu para entender? Do ITCMD, né? Isso. Presumo que seja. Então, o ITCMD, ele é um imposto de transmissão causa-mortes, né? Então, ele surge a partir do momento do óbito. E, havendo patrimônio, esse imposto ele é calculado, a base de cálculo é 4% sobre os bens tributáveis. Há a possibilidade de algumas isenções, né? Mas isso tem que ser observado lá em alguns requisitos para isenção, mas são poucos, né? Então, se encaixa na isenção, há a necessidade de fazer um requerimento de isenção junto à Secretaria da Fazenda Estadual. Se não, esse imposto, todos os bens são declarados, né? Há necessidade de uma declaração de TCMD, é onde se detalha, né, os dados do morto, do falecido, dos bens que são tributáveis ou não tributáveis nessa declaração. E aí o próprio sistema da Secretaria da Fazenda, ele faz esse cálculo. Então, depende aí de quando foi distribuída a ação, mas a base de cálculo é 4%. Se ela demorou para distribuir, se esse inventário foi distribuído fora do prazo de 60 dias, aí a incidência da multa de 20% sobre o imposto devido. Nossa. Ah, tá. Aqui mais juros e multa, né? Eu acho que tem alguma coisa, esta pergunta aqui. Quanto ao recolhimento do imposto, qual o procedimento relativo à apuração e pagamento? Então, mais ou menos... que eu respondi, porque Exatamente. é todo um procedimento, né? A Secretaria da Fazenda, ela disponibiliza no site Sim. todos os procedimentos relativos ao ITCMD, porque são coisas distintas, né? Até a entrada em vigor do CPC, de 2015, o juiz ele mandava recolher, a gente tinha que passar, entregar lá na Secretaria da Fazenda o imposto, e era o juiz que determinava o recolhimento, a gente tinha que comprovar nos autos o recolhimento, a Fazenda se manifestava. A partir de agora, nós fazemos toda a declaração, continua sendo feita a declaração da mesma forma, é feita a declaração no próprio site da Secretaria da Fazenda. Inclusive, houve, recentemente, a partir do 2 de maio, houve uma atualização no sistema de declaração do ITCMD, na qual o advogado, né, que é o responsável, ou quem esteja declarando, seja a parte, ela vai declarar todos os bens, direitos que estão ali no processo, porque o juiz ele determina, né, recolha. Então, a parte tem que adequar isso junto à Secretaria da Fazenda. E depois só comprovar nos autos que fez a declaração e que recolheu o imposto. Mas todo esse procedimento de declarar o imposto é feito diretamente na página da Secretaria da Fazenda. E atualmente, com essa nova atualização do sistema, o próprio sistema vai dizer quais são os bens que são tributáveis e quais não são tributáveis, de acordo com as informações que são inseridas lá. E, com base nisso, ele calcula o imposto, o próprio sistema calcula o imposto, e aparece, depois que finaliza e que é gravada a declaração, que ela é confirmada, aí aparece lá a base de cálculo, o valor a recolher, o valor devido para cada herdeiro,
ou para o cônjuge, né, e para cada herdeiro, na verdade, se o cônjuge for herdeiro. Então, o que cada um tem que recolher? Uma parte importante que eu acho que cabe mencionar aqui é relativa à questão de como declarar, né? Sim. Declarar corretamente. Porque se é um patrimônio comum, dependendo do regime de bens, né? E aí, se for uma comunhão parcial de bens, por exemplo, faleceu um, eu vou declarar 50%. Sim. Porque os outros 50% são do outro cônjuge sobrevivente. Então, eu só tenho que declarar 50% e não 100%. É algo muito importante que deve ser observado, para não incorrer no recolhimento a maior do imposto. Sim. Que isso, de fato, acontece muitas vezes. Exatamente. Então, é importante se falar sobre isso, né? Então, qual é a base de cálculo nesse caso? Dos 50%, então a base de cálculo vai incidir sobre 50% do patrimônio. Sim. Não 100%. Por isso que é importante, na hora da declaração, serem observados todos esses detalhes, para que a declaração seja feita da forma correta e o recolhimento da forma correta. E por isso que é necessário ter um advogado que entenda mesmo, especialista, né? Exatamente. Não é algo assim, eu acho que não é algo tão complexo, mas também não é algo tão simples. Sim. São nuances, são detalhes que têm que ser observados. Perfeito. Porque a fazenda pública, na verdade, ela vai receber de acordo com o que está lá. Se faltar, ela vai te cobrar. E se sobrar, você que tem que ir lá requerer a restituição do valor que foi recolhido a maior. Sim. Né? Então... aqui tem uma pergunta que eu acho que, de certa forma, boa parte já foi respondida. Como é feita a partilha? Então, a partilha, na verdade, é quando nós ajuizamos a ação de inventário, pela regra do CPC, há necessidade de se fazer a declaração de bens e direitos, né? São as chamadas primeiras declarações. Primeiro a abertura, né? Hoje já é possível, cada um age de uma forma, é possível fazer logo na abertura, você já pode declarar, fazer as primeiras declarações. Caso contrário, você vai pedir para nomear o inventariante e logo em seguida fazer as primeiras declarações. Lá vai se declarar quais são os bens, quem são os herdeiros, como vai ser feita a partilha. Então, a partilha, no caso, ela é feita de acordo com o regime de bens. Sim. E os herdeiros, né? Sim. Então, são detalhes que dependem de caso a caso, mas a partilha ela é feita de acordo com a quantidade de herdeiros que existem. Perfeito. Por exemplo, se eu tiver 3 herdeiros, é 1/3 do patrimônio para cada um. Ok. Após a homologação da partilha, qual o procedimento? Então, acho que a gente pode até dar uma sequência aí, né? Isso, exatamente. Então, depois que são apresentadas essas declarações, aí o juiz manda recolher o imposto, né? Claro, o imposto vai ser recolhido com base nisso. E, estando corretas, o juiz ele homologa a partilha e, depois disso, se extrai um documento que é chamado de formal de partilha, ou carta de sentença, ou ainda a adjudicação, quando há um herdeiro só. Então, depois disso, todo esse procedimento, né? Vai lá, se extrai. Judicial, o juiz vai intimar a parte, né? Para ela formar essa carta de sentença formal de partilha. Então, aí cabe ao advogado indicar as peças necessárias. E aí, depois que tiver esse documento formado, que, na verdade, ele é uma cópia autenticada, digamos assim, do inventário, do procedimento de todo o que está lá. E, havendo bens imóveis, esse documento deve ser levado ao cartório de registro de imóveis para dar entrada, para ser registrado, né? Então, estando tudo ok, o cartório vai registrar e vai sair lá na matrícula do imóvel quem são os herdeiros e qual o percentual que coube a cada um. Pelo jeito é que os colegas aqui, viu, todos eles estão testando a doutora, parece, viu? Eu não... Olha que pergunta aqui, é mais ou menos, ele já tinha feito antes, viu? Antes da senhora responder essa última pergunta aí.
O que é o formal de partilha e carta de adjudicação? Então, é que, na verdade, assim, todo mundo fala em formal de partilha, carta de adjudicação, carta de sentença, mas a maioria nem sabe o que é. Então, a parte é importante saber, né? O cliente, no caso, às vezes o advogado chega e fala, olha, nós precisamos fazer o formal de partilha. Mas o que é isso? É exatamente isso que eu expliquei. Na verdade, ele é uma cópia do que está lá, uma cópia autenticada, que diz exatamente quem são os herdeiros, quais os bens que compõem esse patrimônio e o percentual que coube a cada um. Está tudo lá. Então, é um documento que a parte vai guardar. Porque, justamente em direito de família, né, tem muitas... algumas questões que não são bem resolvidas quando há um óbito ou quando há disputa de bens, né? Perfeito. Se o senhor... É verdade. Então, isso até para evitar conflitos, a pessoa tem lá o formal de partilha para demonstrar qual é a parte de cada um. E esse documento ele é indispensável para o registro do título. Só não pode esquecer na gaveta. Receber o documento tem que levar a registro. Porque, às vezes, acontece. A pessoa recebe, não sei se por falta de instrução ou porque, no momento, não tem condições financeiras para registrar, acaba guardando o documento e esquecendo. Mas esse documento é preciso ser levado a registro. Sim. Porque é isso que vai tornar... válido todo esse procedimento. Exato, porque são os herdeiros que ali foram constituídos, eles passarão a constar da matrícula do imóvel. Sim. Então, tem mais uma aqui que eu acho que vai praticamente já foi quase que respondida. E também, só complementando, né? Se houver a alienação, a venda, por exemplo, de algum bem, é necessário que esteja registrado. Senão, na hora que for fazer o registro da escritura, vai ter esse problema e terá de registrar da mesma forma. Então, pegou, recebeu, já faz o registro, já deixa tudo certinho. Tá. Aqui uma pergunta que eu acho que boa parte também já foi respondida. Há possibilidade de retificar a partilha após homologação? Sim, há possibilidade, sim. Sim. Interessante. Quando há alguma incorreção, algum bem que não foi incluído, né? Se houver um bem que não foi incluído, há necessidade de fazer uma sobrepartilha. Se houver alguma incorreção na partilha... Ou então algum herdeiro que também não foi... Se não foi incluído, tem que fazer sobrepartilha. Sim. Um herdeiro ou algum bem, então tem que se fazer sobrepartilha. Se houver uma incorreção na partilha que foi feita, há a possibilidade de se fazer uma retificação através de uma emenda, né, um aditamento. E é todo um processo... É dentro do mesmo processo. Sim. E aí o juiz vai analisar aquilo, se tiver coerência e se for realmente, ele homologa novamente. Inclusive, doutora... eu fiz isso recentemente. Foi? Hoje eu conversando com uma amiga e ela falou para mim, me procurou como advogado exatamente pensando o que eu entendia de inventário. Eu falei, minha amiga, eu mal entendo de direito criminal. Né? Mas, por coincidência, eu vou entrevistar hoje a doutora Sheila, né? E ela vai falar exatamente a respeito desse tema, inventário judicial. Aí ela foi, mesmo assim, sabe como é que é, né? Ela insistiu em passar para mim e eu falei, olha, se tiver uma oportunidade, eu vou colocar o seu caso para ela ver qual é a resposta. Então, para responder essa minha amiga, é o seguinte, ela falou que comprou um imóvel e deu R$80 mil de entrada. Deu 1/3 do valor de entrada. Mas um dos cônjuges veio a falecer. Ela comprou, quando ela adquiriu através de um instrumento particular de compra e venda. E eu não sei se são proprietários ou são compromissários. Não, eram proprietários. Na época, proprietários do imóvel, eram vivos. Eram vivos. E aí, um dos cônjuges faleceu
e que no caso é a mãe de 3 herdeiros, e não foi feito inventário. E agora eles falaram que não vão vender mais o imóvel, e que tem que devolver o dinheiro, vão devolver o dinheiro, mas isso foi em 2017, e eles querem devolver sem correção. Olha, se a transação Ela falou assim, eu falei, olha, eu sou leigo, mas posso afirmar uma coisa, se eles tiverem que devolver, se houver um acordo nesse sentido, tem que corrigir o valor. Claro. Não é isso? É isso. Na verdade, assim, se a transação ela foi feita corretamente, né, digamos, obedecendo todos os requisitos legais de um contrato de aquisição, de promessa de compra e venda, eles são obrigados a cumprir. Entendeu? Então, eu não sei quais são as... Eles são obrigados a cumprir o contrato de compra e venda, né? Porque obriga os herdeiros e sucessores. Porque o contrato, se ele foi feito durante... quando foi feito, eles estavam vivos, o pai e a mãe, que eram detentores ali de domínio do bem... Sim. Então, eles poderiam dispor daquilo, se eles tinham legitimidade para isso. Até porque não existe herança entre vivos, né? Exato, então não era deles. Então, se eventualmente houve o óbito posterior, e existe um contrato formal, assinado, com firma reconhecida, com todos os requisitos legais e formais de um contrato, eles são obrigados a cumprir. Ela, pelo que eu entendi, ela pagou parte e isso foi parcelado, financiado o restante, é isso? Eu não entrei nesses detalhes. Ela falou que pagou 80 mil reais, que era o valor, na época, em 2017, era 1/3 do valor do imóvel. Se ela não estiver inadimplente, isso quer dizer, né? Se ela também cumpriu a parte dela do contrato, eles são obrigados a cumprir a parte deles. Tá. E aí teria que se observar se esse imóvel ele tinha, né, se essas pessoas eles eram compromissários, possuidores ou se eles eram proprietários, se existe a possibilidade de se fazer a escritura definitiva. Tá. Então, eles são obrigados a cumprir, em tese, são obrigados a cumprir o contrato. Então, mas para que eu possa falar com mais, né? É necessário maiores detalhes, né? Então eu teria que verificar o contrato, essas questões de pagamento, né, se foram feitos adequadamente, mas em tese, havendo o contrato formalizado e ele estando de acordo com os requisitos legais, eles são obrigados a cumprir, os herdeiros. Então é isso, minha amiga. Eu acho que a orientação que você me pediu, você está ouvindo aqui ao vivo, aqui através da doutora Sheila, que é especialista. E aí ela teria que procurar, né, na verdade, passar maiores informações, mas em tese seria isso. Espero ter ajudado. Claro que ajudou, e ajudou bastante. E com isso, Wesley, nós vamos para aquele comercial ou não? Exatamente. Isso aí, os nossos comerciais são assim, ao vivo, viu? Ótimo. Então vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com o programa Sua Voz com a doutora Juricaba. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
café de chocolate. Meu Deus, é muito bom! Bom, gente, e eu tenho uma dica para vocês. Quando vocês virem aqui no Pavlova, não esqueçam de pedir o café, ainda mais acompanhado com as minis pavlovas. Olha que delícia! E tem um mais lindo do que o outro. E também é uma delícia. E eu já vou degustar aqui pra vocês, viu? Olha que suspiros mais lindos. Suspiros recheados de chocolate. Depois de mostrar todas essas delícias para você, eu já aproveitei e já garanti o meu delivery, tá bom? Então venham aqui na loja e já garanto o seu. Um beijo e agora eu vou embora me deliciar. Olha, você que está acompanhando a programação da TV Barueri.live, a gente só traz dica bacana, dica boa. Olha só essa, Drogaria Kelly, localizado na Avenida Capitão César 743, Engenho Novo, Barueri. Tá precisando de medicamento? Procura lá o pessoal, são gente boa, o contato tá aí na tela, certo? Todas as informações eles entregam via WhatsApp. Olha só como é um atendimento personalizado. Vai na Drogaria Kelly, medicamento e pessoas altamente qualificadas para atender você. Estamos retornando com mais um programa, Sua Voz, com a doutora Juricaba. Hoje nós estamos entrevistando a doutora Sheila. A doutora Sheila é especialista em Direito de família. Direito de família e Inventário. Pode falando aí, doutora, para ver, porque eu sou ruim de memória. Viu? Imagina! Estou brincando, doutora. Não, então hoje nós estamos aqui tratando especificamente da parte de inventário que está dentro do direito de família. Perfeito. E agora, dentro dessa parte de inventário, eu gostaria de saber o seguinte, quem pode ser o inventariante? Então. O inventariante é uma figura, né, que a lei determinou que fosse criada para isso, porque é alguém que vai ser responsável por responder ali pelo inventário, todos os atos que serão praticados, por cuidar do patrimônio do falecido, que é quem vai cuidar, zelar, se houver necessidade de prestar contas depois do que foi feito, né? Exigir aquilo, recolher imposto, então é o inventariante. E quem é que pode ser o inventariante? A lei ela elenca lá quem são as pessoas que podem ser inventariantes, e aí vem o cônjuge ou o companheiro, primeiramente, Sim. E na falta dele podem ser os herdeiros, outra pessoa responsável, ou quem o juiz determinar. Se ele nomear um inventariante judicial, digamos assim, né? Então, pode ser qualquer uma dessas figuras. Normalmente, é o cônjuge ou o companheiro. Na falta desse, algum herdeiro. Tá. Doutora, pelo que eu vi,
e pelas perguntas que não chegaram mais, eu acho que o assunto foi muito bem debatido. Debatido não, bem esclarecido pela senhora. Parabéns, viu? Muito obrigada. Né? Eu espero ter esclarecido, porque assim, é uma questão que muita gente tem dúvida. Inclusive, quando há o óbito, a pessoa, os parentes, né, o cônjuge, ficam muito abalados. E não tem essa noção, muitas vezes, de que tem que tomar uma providência aí no prazo de 60 dias. Eu também acho um prazo curto, né, digamos assim, para que a pessoa tome algumas providências, porque normalmente fica abalada, a família fica abalada, mas é um requisito legal e tem que ser feita a abertura do inventário aí no prazo de 60 dias. Claro que todas aquelas providências, como lavratura de certidão de óbito, isso é imediato ao óbito, mas a sequência é essa. Então, é reunir quais são os bens e quais são as obrigações a serem feitas, e a pessoa fica um pouco confusa com relação a isso. Então, o que eu indico um sempre... momento delicado para a Exatamente. família, né? Eu indico sempre procurar um advogado. Sim. Não estou puxando sardinha para o lado, mas é interessante, até porque... Eu vou fazer uma pergunta aqui. E como é que ficou esses prazos com relação à pandemia? Porque agora com a pandemia, eu acho que a maioria dos prazos foram interrompidos. Então, com a pandemia, e ainda além da questão da pandemia que suspendeu muita coisa, o número de óbitos também aumentou muito. Sim, sim. Então, houve aí uma suspensão dessa obrigatoriedade dos 60 dias por determinado período. Agora já retomou isso, não existe mais. Voltando à normalidade, não faz sentido, né? Mas houve sim a suspensão, então, por determinado período, não houve aí a obrigatoriedade de abertura no prazo de 60 dias. Mas isso já se restabeleceu há algum tempo. Tá. Com relação... Tem uma outra questão que eu gostaria também de abordar aí, que nós não falamos ainda, mas é algo novo, é com relação à herança digital do falecido. Herança digital do falecido? É a isso herança também, digital. Está vendo? Por que precisa de um profissional na algo área? recente. Porque eu, particularmente, como advogado, nunca nem ouvi falar. Mas, olha, a doutora, como ela é especializada, é especialista, ela sabe disso, né? Então, é algo que está sendo construído ainda, né? Mas é algo que nós precisamos debater, porque está vindo para o nosso cotidiano essa necessidade. Inclusive, eu tenho casos assim, né, no escritório já, e é algo interessante que precisa ser debatido. Primeiro que, assim, como é algo que ainda a lei não há uma regulamentação legal especificamente para isso, é algo que se vem se construindo. Então, cabe a nós, né, enquanto estivermos aqui, pensar o que nós gostaríamos que fizessem com a nossa herança digital. A herança digital, ela consiste não só na proteção aí dos nossos trabalhos intelectuais que tem no computador, né, senhas, projetos futuros, algumas obras autorais que estejam prontas e que são no poder do falecido e que alguém vai ter que cuidar disso, até o próprio aparelho de celular. Porque quem é que vai cuidar disso, de senhas, de acesso? Quem é que pode ficar com isso? Então, isso a lei não tem uma regra específica para isso, mas já há jurisprudência no sentido, então é importante a gente debater e aí criar essa consciência do que eu gostaria que fizessem com as minhas senhas, com meus aparelhos eletrônicos, com meu computador, com meu celular. O que eu gostaria que fizessem? Primeiro, deixar isso escrito, especificados, de preferência um testamento. Mas hoje, infelizmente, não é exatamente a nossa cultura, a questão do testamento, que eu acho que daqui para frente, com a pandemia, inclusive, aumentou o número de lavraturas de testamento. Isso Sabia não. porque as pessoas elas começaram a temer
pelo que poderia lhes acontecer. Sim. E aí houve essa corrida ao cartório. Aumentou e muito o número de lavraturas de testamento. Por quê? Porque tomou-se aí uma consciência do que eu gostaria que ocorresse após a minha morte. Sim. Então, essa cultura da morte, do medo da morte, ela precisava ser um pouco derrubada, né, digamos assim, porque é a única certeza que nós temos e que nós temos que começar a pensar sobre isso, do que nós gostaríamos que fizesse. E a herança digital, ela entra aí. Então, se não há um consenso sobre quem irá administrar essa herança digital ou sobre quem ficará responsável por isso, pelos aparelhos, Sim. né? Então, pode ser o cônjuge, o companheiro, o herdeiro, ou na falta de um, se não houver consenso, o juiz pode nomear um administrador Sim. que vai cuidar dessa parte. Mas Uma é parte algo novo, né? E é algo importante, Sim, importantíssimo. sim. É algo que realmente é uma tendência daqui para frente mesmo, fazer o testamento, né? Sim, essa parte é muito importante, até para que seja respeitada a vontade, né, da pessoa, a vontade do falecido, aquilo que ele gostaria que fizesse. Ah, tá. E será que ficou alguma coisa, doutora, que a senhora gostaria de falar a respeito aí? Olha, são tantas coisas Veja só, eu acho que pelos nossos colegas advogados, está esgotado o assunto, viu? Porque eles mandaram aqui todo tipo de pergunta, né? Eu espero ter esclarecido um pouco, porque na verdade... Estou dando os parabéns aqui, viu? Muito obrigada. Pela Muito obrigada. belíssima entrevista, viu? Eu Todos fico muito eles feliz de poder falar um pouco sobre isso, de esclarecer algumas dúvidas e, de repente, ajudar até algum colega que tem alguma dúvida. E alguns telespectadores, eu não vou dar o endereço aqui da doutora por uma questão de ética, né? Nós não vamos fazer isso, mas ela tem um e-mail aí, tem a gravação do programa, onde vocês têm como localizá-la, não é, doutora? Eu estou à disposição. Então, tá. Qualquer dúvida ou esclarecimento, eu me coloco à disposição. Tá ótimo. Então, doutora, nós da TV Barueri queremos agradecer muito, mas muito mesmo, esta aula que a senhora nos deu aqui. Eu fico principalmente para mim, viu? Eu fico muito feliz para dar aula para um professor. Que é isso. Gentileza da senhora. Gentileza. Então, e aqui os nossos sinceros agradecimentos da TV Barueri. E esperamos recebê-la em outra oportunidade, numa próxima, para tratar de outros assuntos que a senhora tem conhecimento jurídico suficiente para trazer um tema de interesse de toda a população aí. Com certeza, eu que agradeço, e foi uma honra participar do seu programa A honra é nossa da e TV do programa Barueri, da TV Barueri. E eu espero realmente ter a oportunidade de retornar mais vezes, se for possível. E agradeço imensamente a consideração. Nós que agradecemos, né? Então, meus amigos e minhas amigas, telespectadores da TV Barueri, nós estamos aqui encerrando mais um programa, Sua Voz, com a doutora Juricaba. Acho que o tema que foi proposto para a doutora, ela abordou todos os pontos necessários, esclareceu bem, viu? E eu acho que a gente não pode ficar enchendo linguiça, né, doutora? Não. Isso é bobagem, né? Desculpe o termo chula, mas é verdade. Então a gente tem que chegar e perceber que realmente o tema está esgotado em todas as suas vertentes. Claro que é um tema extremamente extenso, né? Mas para abordar foi abordado. Para informar o telespectador que esse é o nosso objetivo. Exatamente. O indispensável, né, digamos assim, foi o que nós procuramos abordar aqui hoje. Exatamente. O restante é o trabalho do advogado. Perfeitamente. Né? Mas o essencial foi falado aqui, na minha modesta opinião, como aluno. Imagina, fico lisonjeada. Tá? Então, veja só, nós estamos encerrando, repetindo, né? Mais uma vez, o programa Sua Voz com a doutora Juricaba, viu? E na próxima quarta-feira estaremos aqui com mais um convidado
muito especial. É um pastor evangélico, doutora. Que ótimo. Eu conheci ele lá em São Paulo, Raimundo Júnior, muito inteligente, palestrante. Eu falei, nossa, eu vou convidá-lo, se ele aceitar, vai fazer uma palestra lá para os telespectadores da TV Barueri. Ai, que ótimo. E aí, de pronto, ele aceitou. E se Deus quiser, Maravilha. na próxima quarta-feira, dia 8, nós vamos receber aqui o pastor Raimundo Júnior, que vai falar a respeito de assuntos religiosos. Será ótimo e eu estarei assistindo. Ah, mais uma honra. A honra é toda minha. Tá ok? Muito obrigada. Então, estamos encerrando mais um programa Sua Voz com a doutora Juricaba. Quero agradecer aos telespectadores, à TV Barueri, ao meu querido amigo Jonathan Randall. Eu esqueci de falar em Deus, não foi? Primeiramente a Deus, depois a TV Barueri, ao meu querido amigo Jonathan Randall e a minha família. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora. Pode ter certeza, é a honra. Foi toda minha e da TV Barueri. Muito obrigada. Espero Parabéns, viu? Obrigada, Parabéns parabéns ao mesmo. senhor, parabéns pelo seu programa. Foi ótimo. Obrigado. Obrigada.